Bom dia, pessoal. Tô arrumando aqui a câmera. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, que quando eu comecei a gravar, ela caiu. Bom, pessoal, muito bem-vindos, então. Para quem não me conhece, meu nome é Deise, tá? Então, hoje aqui é a primeira live, tá? Da nossa oficina de leituras, do nosso grupo de oficina de leituras de cartas, tá? Onde vocês vão aprender na live de hoje como construir uma narrativa com baralho cigano, tá bom? Então, assim, pessoal, no baralho cigano a gente vai ter que priorizar sempre, é importante, algumas regras, tá? São importantes algumas regras. A gente sempre vai fazer a leitura da esquerda para a direita, tá? Então, a gente não pode inverter essa ordem, tá? E não pode mudar o significado das cartas, tá bom? Aqui hoje a gente vai usar no nosso curso, na nossa oficina, nós vamos usar, tá? Este baralho, Petit Lenormand Iniciante, aqui da Casa do Deck Cigano, de minha autoria, que tem as principais palavras-chave, a posição pela lei da posição, de Philippe Lenormand, pelo significado positivo, pelo significado negativo, a duração, o tempo, o naipe, a polaridade e plano de ação, tá bom? Para quem quiser adquirir, eu vou deixar na descrição do vídeo depois, tá? Que eu me esqueci de deixar agora, o link para adquirir, assim como o link para adquirir o curso completo, onde você recebe o Petit Lenormand Iniciante plastificado, ó, pode ver que a cartinha ela é plastificada, tá? Em casa, com frete incluído, para todo o Brasil. E também participa das oficinas de leitura de cartas, tá bom? E para quem quiser apenas fazer parte da oficina de leitura de cartas, entra em contato também pelo telefone, né? No WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E pode participar, são R$ 21 mensais, tá? E o combo completo do curso completo com o baralho tá saindo por R$ 150. Tudo isso é promoção, tá, pessoal? Então, aqui, dando seguimento, tá? Porque eu esqueci de falar, eu esqueço, começo a gravar o vídeo, acabo esquecendo de fazer a minha propaganda do meu curso, né? Para vocês verem como eu fico comprometida com o ensino, com o aprendizado aqui de vocês. Bom dia, Simone. Bom dia, que bom que tu tá aqui nos acompanhando. Bom dia para quem tá chegando. Tá bom, pessoal? Então, assim, o que que acontece? Aqui na carta dos pássaros, tá? Nós vamos ter aqui como principais palavras-chave: aborrecimento, comunicação, conversa, fofoca, falatório, par, barulho, ansiedade, estresse, fadiga, divulgação, bando, ninho, atrasos, espalhar mensagem. A carta dos pássaros, tá? Ela é uma carta de comunicação, tá bom? Nós não vamos nos deter muito no significado das cartas, pessoal, porque isso tudo tá no curso. E o nosso foco aqui é a oficina de leitura. Mas algumas coisas eu vou trazendo para vocês, tá? Quando a gente vê toda a carta, a gente vai prestar atenção no símbolo dela aqui e vai ver tudo que a gente consegue trazer para esse símbolo. Mas é preciso que a gente conheça o significado primordial dela, criado lá por Philippe Lenormand, tá, em 1846. Então, é importante a gente ter conhecimento do significado das cartas, sim, mas a gente também vai trazer, vai conectar ela com palavras-chave de tudo aquilo que o símbolo dela pode nos trazer. O pássaro é barulhento, pássaro lembra um falatório, lembra um zunido na cabeça, faz aquela barulheira assim como um som lindo, um som de calma, de paz, de tranquilidade, mas sempre tem som, né? Então é comunicação verbal. Aqui eu tenho a carta do cão, tá? Aqui a gente tem a lei da posição de Philippe Lenormand, tá? E tem aqui as principais palavras-chave da carta do cão, que é amizade, lealdade, mansidão, parceiro, proteção, apoio, afeto, confiável, dedicado, enfim. Agora, o que que a gente vai lembrar? O cão é o melhor amigo do homem, o cão é um amigo, né? Um pet amigo. A gente tem como nosso guarda, né? Quantas pessoas usam o cão para
guardar a casa, né, enquanto saem, para afastar o ladrão, para assustar, para atacar quem entra no pátio sem o dono, mas também para ser aquele amigo, aquele parceiro, né, aquela troca de carinho, aquela troca de gentileza. Então, como tem o ditado, né, o cão é o melhor amigo do homem. Então, o cão seria o melhor amigo, né, o amigo mais próximo, a pessoa amigável, aquilo que acontece de forma amistosa e protetiva, né? Então, a gente tem aqui o pássaro e o cão. Baseado nisso tudo aqui que eu falei para vocês, o que vocês pensam num primeiro momento? Alguém quer arriscar? O que dá para pensar aqui num primeiro momento? Eu vou falar para, né, vocês irem depois colaborando, tá? Aqui eu tenho um diálogo, uma conversa amigável, né? A carta da direita, ela sempre vai trazer adjetivo para a carta da esquerda. Então, a carta da esquerda, ela está descrita pela carta da direita, tá? Então, eu posso falar aqui num diálogo amigável, numa comunicação amigável, pode ser conselho? Pode sim, tá? Pode ser conselho de um amigo, né? Eu só preciso respeitar a ordem, é o conselho, é a fala, né? Porque um conselho é dado de forma falada ou escrita, mas aqui a gente tá falando, então, uma conversa, uma fala, né? Aconselhando, entendeu? Trazida por um amigo, tá bom? Conseguiram entender? Cão caramelo. O cão caramelo fica daí só nessa carta aqui, tá? Porque o que a gente tá querendo, né, é descrever as duas, né? A gente quer as duas. Então, aqui eu tenho comunicação. Também posso ter um aborrecimento com um amigo? Será que eu posso ter um aborrecimento com um amigo? Pode ter um aborrecimento com um amigo, tá? Então, existe uma coisa chamada técnica gramatical, que a gente vai usar as principais palavras-chave aqui, tá? Para conectar essas duas cartas. Então, eu posso ter aborrecimento na amizade, que daí seria com um amigo, uma comunicação, e aqui eu tenho lealdade, comunicação leal, né? Então, pode ser um amigo aqui vindo me trazer uma informação, que nem eu falei, né? Pode ser um conselho amigo, tá? Aqui, dois, e aqui eu tenho parceiro, então posso estar falando de uma boa parceria. Aqui eu vou ter reciprocidade, porque a carta dos pássaros, ela vai e vem, tá? Então, eu posso ter, sim, uma reciprocidade na parceria, tá? Eu posso ter uma conversa, ó, eu tô seguindo, eu tô falando tudo aqui, gente, baseado aqui nas palavras-chave, tá? Eu posso ter uma conversa protetiva, que também cabe naquele alerta comigo, diz, ó, amigo, não vai por esse caminho, né? Fofoca de apoio não dá, né? Fofoca não é apoiar, né? Mas nós podemos ter um falatório, né, de um amigo, tá bom? Relacionado a um amigo, tá? Porque a carta do cão tá adjetivando esses pássaros, tá? Então, o assunto tá conectado a este cão, né? Obrigada, pessoal. Não esqueçam de deixar o seu like. E assim vai, gente, tá? Então, assim vai. Então, aqui a gente já teve, eu tô fazendo em duas, depois nós vamos fazer entre três, e nós vamos ampliando para construir as nossas narrativas. Aqui a carta do livro. A carta do livro vai falar de conhecimento, de segredo, de estudo, de história, né? Aqui eu tenho a carta do anel, que fala em contrato, acordo, compromisso. E com a carta do livro eu tenho uma regrinha, para quem tá na live, vai receber aqui uma dica de ouro, tá? O que acontece? O livro, o que está antes do livro é aquilo que tem que ser mantido em segredo, em sigilo. O que está depois do livro é o que é revelado, ou como é revelado, tá? Então, aqui, se eu tenho o anel depois do livro, eu não posso deixar de
levar em consideração essas coisas, tá, gente? Não é só isso, mas é uma dica importante, tá? Eu posso ter aqui uma união, uma parceria que foi revelada, né? Então, eu tenho a revelação de uma parceria, a revelação de um compromisso, né? Que antes podia estar oculto, agora não está mais. Eu tenho a revelação de um contrato, de um acordo, de uma união, de uma equipe, tá? Então, eu posso usar só... Ah, Daisy, mas a palavra, o livro vai ficar sempre só na revelação? Não. Ele vai falar em conhecimento, segredo, estudo, história, mistério, aprendizado, ocultismo, tá? Também posso ter uma história de uma união, né? Aqui, esse livro está sendo adjetivado pela Carta do Anel, então nele pode estar contendo tudo sobre uma união. Essa união, ela pode ter uma longa história, ela já pode ter um caminho, um trajeto, né? Todo um histórico dessa união de muito tempo, talvez podemos botar assim, né? Então eu tenho a história de uma união, tá bom? E assim vai, tá? O conhecimento de uma união. Então, assim vai, gente, tá bom? Aqui, carta dos ratos, tá? Carta dos ratos. O rato também vou ter aquela regrinha, tá, gente? O rato, ele tem aquela regra que ele rói tudo que ele toca, tá? Então, se ele rói tudo que ele toca, se ele rói para todos os lados, se ele rói todas as cartas que estão encostando nele, ele tá... Aqui o sol não vai ser diferente, tá? Apesar de o sol ter uma energia extremamente negativa, positiva, desculpa, uma energia extremamente positiva que reduz o efeito negativo de outras cartas, tá? Eu nunca, na narrativa, no que for, eu não vou deixar de levar em consideração o significado das cartas, tá bom? Mas eu preciso aprender a conectá-las, ok? Então, eu conecto estas ideias e eu conecto elas na ordem que elas aparecem. Quando o meu rato está à esquerda, tudo que está à direita deste rato, ó, primeiro, esse sol qualifica este rato, tá? Segundo, ele, tudo que está à direita dele, ele ainda não chegou, mas ele pode chegar. Então, aqui a gente pode ter, tá? Aqui embaixo, que palavras-chave a gente tem? Desgaste, estresse, sujeira, roubo, dano. Aqui, sucesso, energia, vitória, brilho, tá? Então, eu posso ter aqui, desde uma pessoa ou uma situação, né, desgastante sendo revelada, vindo às claras, né? Como eu posso ter uma situação, um desgaste, um estresse, né, que pode drenar a energia vital, a vitalidade do nosso consulente, né? Então, a gente tem aqui um estresse que pode estar drenando, né, ou como tá à direita ainda não chegou lá, que corre o risco de drenar a energia, a vitalidade do nosso consulente, tá? Isso é uma coisa simples. Eu também posso ter ai, como é que eu vou falar? Uma situação, né? Uma situação sendo revelada aqui, tá bom, gente? Com a carta do sol, a gente sempre pode ter aí grandes revelações. O sol, ele ilumina, né? Traz a luz, tá? Assim como eu posso ter uma infecção, porque rato também vai falar de infecção sendo curada, né? A infecção sendo curada, será curada, tá bom? E assim vai. É importante a gente ter conhecimento, né, da ficha técnica das cartas para as nossas leituras, tá bom? Então, agora deixa eu dar uma embaralhadinha aqui só para misturar. Vamos tirar aqui 3 cartas. Vamos entender aqui quando nós tivermos 3 cartas, tá? Então, aqui nós temos os trevos, né? Trevos, rato e cão. Como sempre, nós vamos da esquerda
para a direita, construindo uma narrativa. Agora nós vamos começar a construir cenas, construir historinhas, vamos dando mais um passo. Aqui eu tenho a carta do trevo como uma pequena sorte, uma pequena oportunidade, uma sorte inesperada, tá? Mas aqui eu tenho os ratos e aqui eu tenho o cão. Aqui eu tenho desgaste, sujeira, estresse, dano, roubo, perda. Aqui amizade, lealdade, mansidão, parceiro, tá? Na escola brasileira, a carta dos trevos ela vai falar em empecilhos, coisas que atrapalham, né? Aqui eu tenho a carta dos ratos. A carta dos ratos, a carta do trevo é uma carta, na verdade, tão positiva que ela reduz, não tira o efeito negativo das cartas que ela também esteja tocando. Mas quem está adjetivando aqui a carta dos trevos é a carta dos ratos. Então, tudo isso tem que levar em consideração, gente. Junto nessa oficina, tudo isso está sendo trabalhado. Desde o momento que a gente está construindo a narrativa até o momento que a gente começa a interpretar num total as cartas. Aqui eu não vou fazer interpretação de 3 cartas como na pergunta objetiva por 3 cartas. Nós vamos construir uma narrativa, nós vamos construir essa historinha aqui. Então, eu tenho este trevo, né, com essa carta dos ratos e a carta do cão. Vamos pegar aqui, pela técnica gramatical, uma palavrinha de cada carta, né, que nem eu fiz na outra. Então, aqui eu posso ter o alívio com o desgaste de uma amizade, tá? Eu posso ter um pequeno desgaste com uma amizade. Eu posso ter... Ai, desculpa, gente. Eu posso ter uma pequena oportunidade, né? Vamos, como eu falei, uma palavra só, né? Vamos devagar, né? Uma oportunidade furtiva em relação... Não, uma palavra só, né? Uma oportunidade furtiva nessa parceria, tá bom? E assim a gente constrói, né? E não pode pular cartas, não pode inverter, não pode mudar. A gente tem que seguir aqui essa trajetória. Então, nessa historinha aqui, agora vamos ampliar. Não quero só uma frase, eu quero a história dessas 3 cartas. Então, na história aqui dessas 3 cartas, tá? Eu posso ter que uma pequena oportunidade aqui, tá? Como eu falei aqui com esse rato aqui do lado dessa amizade, então eu também posso ter que uma pequena oportunidade esteja ameaçando romper, porque o rato ele ainda não roeu o cão, né? Então ele pode estar ameaçando roer essa amizade, né? Daí vai ter um contexto, né? Mas vamos botar assim, tá? Podemos dizer aqui que... E se eu fosse ainda ir um pouquinho mais além, até isso é bom. Mas, por conta da carta dos trevos, né? Mas aqui então uma pequena oportunidade, até porque pequena oportunidade duplamente, porque o rato é pequeno e ele descreve as coisas como pequenas também, tá? Então, de roer, de... Solta a carta. Não entendi. Tá? Então, seria isso, tá? Vamos aqui mais 3. Aqui eu tenho caminhos, livro e estrela, tá? Então, eu posso ter aqui alternativas de conhecimento para o sucesso, tá? Porque a estrela vai falar de sucesso, livros, conhecimento. Aqui na carta dos caminhos nós temos alternativas, possibilidades, escolhas, né? Então, aqui pode ser múltiplas escolhas, ou escolhas, porque o múltiplo tá lá no final, né? Então, escolhas, né? Relacionadas ao conhecimento para chegar ao êxito, ao sucesso,
né, a concretização de algo, algo que é, né, alcançar uma meta, um objetivo, tá? Torre, lírios e pássaros. Aqui nós temos, na torre sempre tem aquela coisa dela falar de governamental, de algo que é engessado, de algo que está ali parado, né, de uma estrutura sólida. Também vai falar de uma hierarquia, tá? Nós temos aqui a carta dos lírios, que fala em maturidade, equilíbrio, família, pureza, mas também fala em moralidade, tá? É uma palavra muito forte, tá? Moral, aqui para a carta dos lírios. E a carta dos pássaros em comunicação. Então aqui, gente, a gente pode ter, como a gente falou, vai sair daqui da esquerda, né? Então a minha torre dá início a essa história que passa pelos lírios que vem para os pássaros, né? Então nós podemos ter, levando em consideração a técnica gramatical, tá? Torre também fala em passado, né? Então vamos pegar aqui a primeira palavra passado, depois a primeira dos lírios equilíbrio, depois aborrecimentos. Vamos botar assim, né? Então podemos ter que alguma situação de passado, né? Passado, mexendo aqui com o equilíbrio, né? Dessa torre, né? Trazendo aborrecimentos, tá? Podemos ter aqui um isolamento, né? Para alcançar o equilíbrio, tá? Para encontrar alguma resposta. Mas aqui tem barulho para se isolar deste barulho, né? Mas o isolamento tá aqui nessa pontinha, tá? Podemos ter aqui um órgão oficial também, tá? Porque aqui eu posso estar falando de cartório, de justiça, né? Então, ligado a uma questão moral, pode ser um conselho de ética, tá? Porque a carta dos lírios está descrevendo aqui a carta da torre. Uma comunicação, né? Trazendo uma comunicação, se comunicando, pode ser uma ligação, pode ser uma advertência verbal, né? Alguma coisa assim, até numa hierarquia, né? Aqui a gente pode ter sim, tá? Estão conseguindo acompanhar? Estão entendendo? Tá dando para conectar aqui a história? O importante é a gente sempre vir da esquerda para a direita, não pular o significado das cartas, não invertê-las, tá? Eu não posso dizer aqui comunicação do órgão, né? Não, ele tá trazendo, mas a comunicação tá lá na ponta da minha historinha, tá? Ela tá lá na ponta da minha historinha. Então ele pode, aqui pode ser um processo, tá? Um processo de avaliação moral, né, das informações, né? Vamos botar aqui, como assim um processo de avaliação moral de informações? Nós podemos pensar aqui nesses fake news, né? O que é verdadeiro, o que é falso, né? Nessas difamações agora em época política, que um político fica falando sobre o outro, podemos ter uma historinha assim? Podemos, tá? Vocês conseguem entender que a gente está avaliando essa historinha, né? Então vamos mais adiante, gente. Podem trazer aqui embaixo. Vamos agora com 4 cartas. Vamos ampliando o nível de dificuldade aqui. Tá. Então aqui eu tenho uma oportunidade de emprego repentina que chama atenção, né? Pode ser? Alguém concorda comigo? Não estou dizendo que é só esse o significado. Estou dizendo que eu posso construir essa narrativa. Essa oportunidade, né, de emprego que aparece de forma repentina, que chama a atenção, né? Que atrai, muito atrativa, tá? Requer estratégia.
Vamos mais uma aqui pra gente poder ver todas as técnicas, tá, pessoal? Que o tempo tá passando. Então aqui eu tenho o jardim, que vai falar em socializar, em público, rede social. Aqui tem o homem, tem os ratos e tem o livro, tá? Então aqui, tá? Essa socialização aqui tá sendo descrita pelo homem, né? Então aqui, vamos botar que pode ser uma celebração junto de um homem, né? Só que daí traz desgastes de forma oculta, de forma secreta, de forma que a pessoa não fala, né? Só que não vai ser falado, vai ser, tá? Por quê? Porque tá à direita do livro, à esquerda do livro, né? Então aqui de forma não revelada, um desgaste que não é revelado, né? Uma incomodação, uma perturbação, um incômodo, né? Bastante, né? Porque rato incomoda, né? Então assim, pode ser aqui numa celebração, junto de um homem, aí uma situação desgastante, mas que fica oculta, que não é falada, né? Não é dita, não é revelada. Aqui eu tenho a casa, o anel, a cegonha e o coração, tá? Então, assim, ó, a casa, ela é aquele lar, o porto seguro, o eu interior, a privacidade, né? Aqui eu tenho contrato, acordo, tenho mudança ali com a cegonha, que ela é uma carta de transição, e o coração que vem falar em sentimentos, né? Então, o que que nós podemos ter aqui? Vamos falar... Deixa eu ver... Em casa, um vínculo... Então, vamos botar assim que este lar, né? Não posso dizer que é a união deste lar, porque eu tenho o lar primeiro, depois a união. No entanto, este lar está descrito por este anel, tá? Então, existe um vínculo muito forte aqui neste lar, tá? Então, o vínculo deste lar, né? A união deste lar passando por um momento de transição aqui relacionados aos sentimentos, às emoções. Ou então eu posso ter aqui, né, que este lar, tá? Esta proteção, esse vínculo, né? Esse ciclo passa por um ciclo de mudanças relacionadas a tanto ao emocional, aqui pode ser como coisas que gosta, aqui eu também posso ter mudanças que o nosso consulente esteja querendo, desejando, né? Vamos botar que ele pode, aqui eu não tenho foice, mas aqui eu posso ter que meu consulente está fazendo mudanças estéticas que ele gosta, ou para mais conforto, deixando mais confortável lá. Posso ter sim, com essa carta aqui do coração no final, tá? Depois vocês vão entender melhor por que eu tô dizendo isso, tá? Mas na construção de narrativas, a gente vai seguir sempre essa ordem, né? E esse coração também tá qualificando essa mudança, essa transição, né? E essa transição tá qualificando este anel. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Beleza, pessoal? Certinho? Tem dúvida? Tudo que nós vamos fazer, gente, sempre é ampliar, tá? Nós vamos sempre estar apenas ampliando aí o vocabulário, o conhecimento. A gente pode fazer aí as fichas técnicas, né, das cartas para conectar aqui os significados, os sentidos com a ficha técnica das cartas, tá? Quem participa da oficina de leitura recebe o PDF com a ficha técnica das cartas, tá? Para poder auxiliar, para poder estar tudo em PDF, né? Para poder estar aí ajudando
no desenvolvimento aqui das leituras, tá bom? Vamos mais uma aqui, com 5 cartas. E depois vocês vão botando aí embaixo se ficou alguma dúvida, se tem alguma dúvida, que daí nós vamos encerrar, então, a nossa live. Então, aqui eu tenho o cavaleiro, né? Tenho a âncora, tenho a torre, tenho o cão e tenho a mulher. Uma outra dica que eu vou dar para vocês é visualizarem as cartas, tá? Por um instante e começarem a conectar duas em duas. Por isso que nós fizemos aquele exercício mais longo com 2 cartas, porque é importante vocês saberem conectar duas, tá? Então, para quem vai praticar em casa, daqui a pouquinho eu vou deixar um exercício para se fazer em casa, tá? E para trazer no nosso grupo, tá bom? Então, aqui eu tenho o cão e eu tenho a âncora, né? O cavaleiro e a âncora. Esse meu cavaleiro está indo em direção a esta âncora, que vai falar em situações profissionais. A âncora vai ser a carta tema de emprego, né? De trabalho, de profissão, de carreira. Tá? Então, ele correndo atrás aqui, né, indo em direção a esta âncora. Aqui tem uma torre, então pode ser que ele tenha o desejo aqui, um emprego, né, indo atrás de um emprego numa grande empresa, né? Aqui nós temos o cão, então pode ser aqui que ele seja uma pessoa dedicada, né? Ou tenha parceria aqui com essa mulher. Então, para formar essa parceria, vamos botar aqui que ele está indo em direção a esse emprego, correndo atrás desse emprego, né? Batalhando juntamente da sua parceira, da sua, né? De uma companheira, né? Uma amiga muito leal, porque esse cão está descrito por esta mulher, tá? Entenderam? Deu para entender a historinha aqui? Tudo é uma historinha, gente. Tudo é uma historinha que a gente vai contando, tá? Então, este cavaleiro, né, ele tá em movimento, que o cavaleiro é uma carta em movimento, sempre em movimento. Aí tem aqui a questão da profissão, correndo atrás da profissão dele, né, junto desta empresa, em parceria com esta mulher. Fechou? Então tá, pessoal. Em casa, o que vocês vão fazer? Comecem tirando 2 cartas e façam ali, né? Tentem usando a técnica gramatical, né? Comecem, ou o significado, não importa, tá? Comecem fazendo de 2 em 2, tá bom? Comecem fazendo de 2 em 2. Tirem aleatoriamente, tá? Não precisa, tem que fazer sentido, tem que ser uma mensagem que faça sentido, mas existe um contexto sempre por trás de uma pergunta, por trás de uma interpretação, tá? Então não se preocupem muito com isso, né? Então vão fazendo a conexão de 2 em 2. Se quiserem, comecem por essas aqui que eu tirei e levem pra gente, o pessoal da oficina, né? Leve pra gente lá no grupo. Certo, pessoal? Então, como sempre, um prazer imenso estar aqui com vocês. Um beijo grande no coração e até a próxima.